eu sou professora Edisa Sotero e vamos dar início à nossa terceira aula. O título da aula é 1925 a 1942, presente e debatida. Os objetivos dessa aula são descrever, analisar e compreender o segundo momento da história da sociologia no ensino médio no Brasil, assim como analisar o contexto histórico e epistemológico do referido momento e analisar a proposta para a sociologia contida nas reformas desse momento histórico. Nessa unidade, veremos que a década de 30 é um momento promissor para as ciências sociais no Brasil. Nesse período, a sociologia é institucionalizada nos currículos da escola média. Veremos ainda que diversos fatores confluíram para esse fato. O tópico A História da Sociologia no Ensino Médio inicia com a explicação de que, com a reforma do ministro Rocha Vaz, realizada em 1925, a sociologia passou a ser ministrada na sexta série do que, na época, era chamado curso ginasial. Os conhecimentos da disciplina ficaram restritos às elites de bacharéis, já que essa série escolar não era obrigatória para a conclusão do ensino secundário, mas compreendia como preparatória para os exames vestibulares. A reforma seguinte foi feita em 1931 por Francisco Campos, ministro da Educação do governo Getúlio Vargas, e manteve a disciplina como preparatória para o ensino superior. Naquele período, o adolescente recebia uma formação básica, de 5 anos, e outra complementar, de 2 anos. Esses 2 anos se destinavam à preparação para o ingresso nas faculdades de Direito, Ciências Médicas, Engenharia e Arquitetura. A sociologia, portanto, compunha esse ciclo de formação complementar. A reforma de Francisco Campos foi imposta a todo o território nacional e não mais circunscrita ao sistema de ensino do Distrito Federal, como as reformas anteriores. Essa estruturação do currículo como um ciclo fundamental de formação básica geral e como um ciclo complementar reforçava o caráter da educação brasileira como privilégio para uma elite. Num contexto social que começava a despertar para os problemas do desenvolvimento e da educação, numa sociedade cuja maioria vivia na zona rural e era analfabeta, numa época em que a população urbana mal alcançava a educação primária, pode-se imaginar a camada social para a qual havia sido elaborado um currículo tão vasto. Foi uma reforma que se estabeleceu pela alta seletividade. O ensino enciclopédico estava aliado a um rígido sistema de avaliação, controlado, exigente e exagerado. Existia uma média de 102 disciplinas anuais e para cada uma delas era previsto como avaliação uma arguição mensal, uma prova parcial a cada 2 meses e um exame final. Ao todo, o aluno fazia 130 provas e exames durante o ano letivo, o que equivalia a pelo menos uma prova a cada 2 dias de aula. Conclui-se, portanto, que não se tratava de um sistema de ensino, mas de um sistema de provas e exames. Evidentemente, o aluno que conseguisse êxito nos 5 ou 7 anos de duração era, de fato, privilegiado. A disciplina Sociologia voltou a ser formalmente excluída do currículo na reforma implementada por Gustavo Capanema em 1942, em plena vigência do regime autoritário de Vargas, o Estado Novo. O objetivo dessa reforma era desvincular o ensino secundário do ensino superior, e se compreendia que a sociologia tinha mais um caráter preparatório do que formativo. Essa reforma retoma o caráter da formação humanística, moral e religiosa, perdida na reforma de Francisco Campos, que havia efetivado um currículo de caráter científico. Em síntese, a reforma estabelecida na gestão Capanema defendia que o ensino secundário deveria proporcionar cultura geral e humanística, alimentar uma ideologia política definida em termos de patriotismo e nacionalismo e proporcionar condições para ingresso num curso superior, além de possibilitar a formação de lideranças.
Cabe sinalizar que nessa reforma houve um embate entre o pensamento católico e outras correntes de pensamento que influenciavam a educação no Brasil, a exemplo da Escola Nova. O ideário escola novista pregava uma renovação na educação, na compreensão de que esta constitui o elemento verdadeiramente eficaz para a construção de uma sociedade democrática. Os reformadores, influenciados por essa escola de pensamento, defendiam que a universalização e a gratuidade do ensino só poderiam ser garantidas na sociedade de classe em que vivíamos se o Estado assegurasse às camadas menos favorecidas o mínimo de educação compatível com o nível de desenvolvimento econômico então alcançado. Daí a razão do ensino tornar-se monopólio do Estado e de também ser público e gratuito. Nesse sentido, a educação só poderia existir como educação de classe, pois continuava no ramo nobre do ensino, aquele voltado para a formação das individualidades condutoras. É importante salientar que naquele período a Igreja Católica ainda monopolizava as determinações em torno do ensino médio no Brasil, porque a ela cabia um quase monopólio na oferta de ensino voltado para a formação quase que exclusivamente das elites. Como na ordem social brasileira, a educação se constituía em privilégio das elites, a ação estatal carecia de sentido, com vistas a fazer expandir o ensino público e gratuito. Nesse sentido, a Reforma Capanema ilustra as contradições do período. As estruturas de poder existentes fundavam-se nos princípios do populismo nacionalista e fascista, e o sistema de ensino era destinado, dentre outras finalidades, a promover a consciência humanística e a dar preparação intelectual geral. Nessa reforma, extinguiu-se o ciclo complementar que visava a preparação para o ingresso nos cursos superiores de Direito, Ciências Médicas e Engenharia. Alguns dos conteúdos da sociologia passavam a integrar a proposta curricular de filosofia no terceiro ano do curso clássico. A Reforma Capanema tinha por finalidade contribuir para a consolidação do regime político de exceção de Getúlio Vargas, que visava formar indivíduos com espírito de patriotismo e de civismo. As disciplinas curriculares, obviamente, deveriam atender a esse objetivo. Essa reforma propunha, por exemplo, a educação física como prática obrigatória, a educação militar para alunos do sexo masculino e a educação moral e cívica para todas as séries, além da educação religiosa, definida pela autoridade religiosa. Esse trajeto da educação brasileira revela as lutas ideológicas em torno dos problemas educacionais, principalmente motivadas pelos chamados pioneiros da educação nova e pelos conservadores. Nessas lutas vieram à tona temas do direito de todos à educação, do dever do Estado de proporcionar escola pública e gratuita para garantir esses direitos, da obrigatoriedade da coeducação e da necessidade da descentralização do ensino. Não podemos nos furtar de afirmar que a organização da educação em determinada sociedade é, antes de tudo, um problema de ordem política, e a legislação é sempre o resultado da proposição dos interesses das classes representadas no poder. Como podemos perceber, até então, o ensino de sociologia esteve voltado à inserção social passiva e harmônica do indivíduo na sociedade. Visava também a sua inserção nos valores normativos da organização social republicana ou o atendimento dos filhos das elites, compondo formação complementar e objetivando êxito na progressão dos estudos dos indivíduos pertencentes a essas camadas sociais. Esse modelo foi absorvido pela elite governante como recurso necessário à modernização do país. Na próxima aula, trataremos dos processos de exclusão da sociologia dos currículos escolares no período de 1942 a 1983. Até lá!